Kevin nasceu e foi criado em Baltimore, Maryland. Ele era um dos 6 irmãos em uma família que foi criada por sua mãe afro-americana e um pai ítalo-americano, que morreram de uma forma agressiva de câncer. Logo após a tragédia, alguns de seus outros parentes próximos também morreram de câncer. Os eventos infelizes chocaram Kevin e seus irmãos, e eles tiveram que encontrar uma maneira de se recuperar da tragédia. Kevin viu uma oportunidade no fisiculturismo. Levantar pesos era sua saída do lugar escuro em que ele estava. Ele estava preocupado com sua própria saúde e temia sofrer o mesmo destino de seus pais. Ele disse: "Eu pensei, ei, algo está acontecendo aqui, preciso ficar saudável." Na época, isso se traduziu para mim, na minha idade, em querer me tornar forte. Talvez para me proteger e me firmar, ganhar algum poder em um mundo incerto. Foi assim que lidei com a perda. Depois de ver a condição e a forma em que seu primo voltou do exército, ele se inspirou a começar a levar a musculação e a dieta mais a sério. Logo depois disso, ele começou a competir em shows locais, mas o verdadeiro teste veio mais tarde, quando ele se tornou um profissional da IFBB. A carreira profissional de Kevin começou quando ele tinha 27 anos, em 1991, o ano em que ele ganhou sua primeira final do NPC. No ano seguinte, ele conseguiu ganhar o Grand Prix Germany, ficou em segundo lugar no Grand Prix England e levou para casa o primeiro lugar no Night of Champions. Vários meses depois de ter ficado em segundo lugar no Mr. Olympia, 1992, ocorreu um acidente. O americano estava levantando 600 libras no supino e, ao fazê-lo, rompeu completamente o peitoral menor e maior. Levrone precisou de cirurgia imediata para recolocar ambos os músculos peitorais. A lesão foi tão grave que exigiu 2 cirurgias, uma das quais durou mais de 8 horas. Durante a recuperação da primeira cirurgia, ele contraiu uma infecção que complicou ainda mais as coisas para o americano. Nem é preciso dizer que ele teve que fazer uma pausa considerável no levantamento de peso, mas ainda assim conseguiu se sair excepcionalmente bem no final daquele ano, ficando em segundo lugar no Grande Prêmio da Finlândia e vencendo o Grande Prêmio de 1993 na Alemanha. Após se recuperar da lesão, Levrone continuou seu domínio no fisiculturismo, vencendo muitos shows de prestígio, como o Grand Prix Spain, Arnold Classic, San Francisco Pro Invitational, Grand Prix England, etc. Ele também ficou em segundo lugar em muitas outras competições, o que acabou fazendo dele o fisiculturista com mais medalhas no Pro Show. Embora Kevin tenha conseguido se tornar um dos fisiculturistas mais bem-sucedidos da história do esporte, ele ainda não havia conquistado o primeiro lugar na competição Mr. Olympia. Ele ganhou 23 troféus em sua vida e ainda mais medalhas, considerando o segundo e o terceiro lugar. Mas, apesar de ter sido imparável em seu auge, eventos infelizes como lesões o deixaram ansioso pelo título máximo do fisiculturismo. Levrone participou de 13 Mr. Olympias e, por nunca ter conseguido vencer a competição, ganhou o apelido de o Rei Não Coroado do Mr. Olympia. O Show of Strengths Pro Championship de 2003 foi o último show em que Kevin competiu antes de dizer que seus dias de competição haviam acabado. Apesar de não ter anunciado oficialmente sua aposentadoria, Levrone explicou que decidiu tentar algo diferente e que não tinha vontade de continuar competindo naquele momento. Durante o período em que se aposentou das competições, Levrone atuou bastante, cantou e praticou diferentes esportes como tênis e golfe. O americano também lançou sua linha de suplementos em 2015 e uma plataforma de treinamento online em março de 2016. Após 13 anos de inatividade no mundo do fisiculturismo, Kevin Levrone anunciou oficialmente seu retorno ao Mr. Olympia em 7 de maio de 2016. Seu anúncio surpreendeu o mundo inteiro e atraiu muita atenção para os futuros competidores do Mr. Olympia. A popularidade de Levrone nas redes sociais explodiu quando ele anunciou seu retorno, tornando-o o fisiculturista mais popular de 2016. Quanto à competição em si, muitos ficaram surpresos com o físico que Kevin trouxe ao palco. Apesar de ter ficado em 16º, ele tinha 51 anos naquele momento, e muitos concordaram que ele havia alcançado algo que ninguém antes dele conseguiu.
Suas pernas não eram tão desenvolvidas quanto a parte superior do corpo, e Kevin explicou que o motivo era uma tendinite, o que significava que ele não conseguia agachar e desenvolver a melhor versão de suas pernas. LeBron travou uma guerra semelhante, sozinho no palco do Mr. Olympia. Ele estava sempre em menor número, mas nem sempre em menor poder de fogo. Em convocações, o Maryland Muscle Machine trocou tiros com Flex Wheeler, Sean Ray, Nasser El Sombati e um grupo de outros nativos e transplantados do sul da Califórnia. Você pode ler muito sobre geografia. Talvez LeBron fosse uma fera hardcore onde quer que vivesse. No entanto, a imagem predominante era dele levantando supinos de 500 libras e remadas com barra de 405 libras em sua própria academia vazia. O capuz de seu moletom estava levantado, como se fosse sempre inverno, mesmo dentro de casa. E ele foi capturado em tons de cinza, como se o sol nunca brilhasse em Baltimore. Enquanto isso, na costa oposta, seus inimigos estavam reunidos e banhados no brilho efervescente de um verão sem fim. Depois que se aposentou, LeBron se mudou para Los Angeles para seguir carreira de ator. Mas agora, sem se aposentar, ele está de volta a uma academia em Maryland, longe dos holofotes e mais uma vez tocando heavy metal. O nome da banda de rock de LeBron, Full Blown, foi apropriado de seu vídeo de treinamento, Full Blown. Em 2006, Full Blown lançou seu álbum, Mirage, que está disponível em algumas plataformas. Kevin LeBron alcançou feitos que muitos não conseguiram. Perder os pais ainda jovem, apenas para se tornar um ícone do fisiculturismo mais tarde, ou fazer um retorno aos 51 anos para a competição mais prestigiada do mundo, são apenas algumas de suas realizações extraordinárias. O que podemos aprender com tudo isso é que quase não importa qual obstáculo enfrentemos, é possível superá-lo. Ao superar as adversidades da vida como Kevin e não desistir quando for difícil, você também pode construir sua própria grandeza.